Olá, meus amigos da TV AMAI. Aqui nos nossos estúdios, a cientista política Vanessa Fontana. Vanessa, seja bem-vinda aqui aos nossos estúdios. Por favor, sinta-se à vontade, aqui é a sua casa também. E conte para nós aí como que está essa questão agora do PLP 257, que está tratando da renegociação das dívidas dos estados, mas que queria retirar um monte de direito dos trabalhadores, principalmente servidores públicos e especialmente dos servidores militares. Muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer, estar aqui na AMAI discutindo esses temas tão polêmicos e que realmente precisa de uma reflexão de todos, que fazem parte desse regime previdenciário aqui. Então, ontem até acompanhando a questão do noticiário, a gente viu que o governo recuou em relação ao não aumento, Os funcionários públicos ficariam 2 anos sem aumento por conta dessa discussão que estava tramitando lá no Congresso Nacional. Como o governo Temer percebeu que ia perder, ele autorizou que o Esperidião Amin tirasse essa pauta e deixasse fluir, até porque existe uma legislação que obriga a progressão do salário do funcionalismo público. Então a gente já vê assim, que é uma questão que está em debate, é uma questão polêmica, e eu acho que o bem que as associações fazem, como a AMAI nesse sentido, é colocar esse tema em pauta para que as pessoas fiquem atentas e perceber que seus direitos trabalhistas estão sendo feridos. Sobre essa questão, lembrar que a semana toda, o Coronel Vosne, Subtenente da Almeida, nosso abraço aos dois, estão lá em Brasília, participando das reuniões, indo nos gabinetes, e assim como eles, associações do Brasil inteiro mandaram seus representantes. Houve ontem, estamos gravando esse programa aqui no dia 10, uma discussão, houve até uma obstrução na Câmara, para que realmente as coisas fossem colocadas nos seus devidos lugares. Vamos discutir a renegociação das dívidas? Ok. Agora, arroxo salarial, retirada de direitos, é outra discussão, é um outro pacote. Exatamente, até porque, Coronel, a gente vê assim, o trabalhador, o funcionário público que é o servidor público do Estado, ele é o lado frágil da relação. O lado forte da relação é o Estado, e a gente sabe que o Estado ele não vem dando a contrapartida necessária para o equilíbrio dos cofres públicos, exatamente em relação à questão da Previdência. Então, é muito importante que as organizações, as associações, elas se mobilizem, porque o único recurso é a política, A gente só vai conseguir transformar esse cenário a partir da movimentação que o senhor está falando, indo nos gabinetes, fazendo articulação política, mostrando o outro lado da relação, porque no equilíbrio da balança, o Estado está em cima, o trabalhador ele não pode pagar essa conta. O Leviatã de Hobbes. Exatamente, é o Leviatã do Hobbes, a gente não pode deixar esse desequilíbrio, e as armas que os trabalhadores têm são exatamente essa: recorrer ao Congresso Nacional, fazer a corrida nas assembleias legislativas também dos estados, conversar com os políticos e fazer essa articulação nacional para que o trabalhador não venha pagar essa conta, até porque nós pagamos tantas outras. Vanessa, você fala bem legal essa questão da política e me traz uma grande preocupação o momento político. Nós estamos com discussão sobre o impeachment da Dilma, discussão sobre o Eduardo Cunha, que precisa ser expurgado da política nacional, as Olimpíadas estão correndo no Brasil e ninguém está se tocando que o primeiro estágio político, que são as bases, os vereadores, os prefeitos, vão ser escolhidos agora no começo de outubro. Como é que a gente vai reconstruir o país, que passou por uma séria crise política, talvez a mais séria da história, O impeachment do Collor não foi tão grave como está sendo este. Estamos falando aqui de crises políticas na democracia plena. Estamos passando por ela agora, usando exclusivamente instrumentos previstos na legislação, democráticos, e a reconstrução, que passa pela escolha dos representantes, ela vem sem uma reforma política verdadeira, com uma questão bastante preocupante, que é essa questão de que as empresas não podem doar. Exatamente.
na campanha mais cara da história. Como é que vai ser isso aí, professora? Então, até o próprio Gilmar Mendes ele tem uma preocupação muito grande nesse sentido, agora que ele é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, então ele tem demonstrado uma preocupação com esse sentido, até porque a gente percebe que talvez aumente o Caixa 2, porque não tem como, né? A coisa ficou assim, né? Caixa 2. Não tem não tem como, porque como que a pessoa física vai doar, né? Se você olha o perfil do brasileiro especialmente, então é mais complicado ainda. Quer dizer, uma coisa é você pensar nos Estados Unidos... E tem limite também para a pessoa física doar. Exatamente, e o limite é baixíssimo, né? Então você pensa assim, vamos diminuir o valor das campanhas. Olha, eu acho que passaria por outras questões, pelo menos eu fico assim, o Gilmar Mendes ele tem muita consciência de que esse processo ele vai ser muito complicado, muito delicado. Aí tem todo esse cenário que você construiu, Olimpíadas, impeachment da Dilma, a questão, a própria situação do Congresso Nacional no país, né, a leitura que as pessoas fazem disso tudo, e a política propriamente dita, né? O que é ser político no Brasil quando a gente pensa em Congresso Nacional. E o outro lado é aqui, o que vai estourar aqui no município, que são os prefeitos e os vereadores, né? E essa questão que a gente está pensando de previdência, de regime, ainda que nós estejamos falando de servidores públicos estaduais, ela vai ter impacto lá na ponta, né? Sim, até porque as pessoas elas se envolvem com o processo político-eleitoral de uma forma plena, especialmente o funcionário público que tem um nível de formação melhor e maior, então é mais engajado politicamente. E a gente vai construir essa representação política neste cenário, professora? Não vai ser fácil. Esse ano é um ano de grandes desafios para todos nós brasileiros, né? Assim, eu acho que o caminho econômico ele tem mostrado, a gente está conseguindo aparentemente encontrar um caminho de reconstrução, né? Agora, o que tem que prestar muita atenção é que não se pode fazer mudança colocando direitos trabalhistas em xeque. E que é uma construção aí de longa data, de muitas lutas. Nenhum direito trabalhista foi dado de graça. Cada um a gente conquistou com duras lutas. Exatamente. Houve pessoas que foram presas, houve pessoas que foram assassinadas. Morreram. Né? Houve greves longas para poder chegar a essa conquista. E agora, de uma hora para outra, vai desaparecer isso. Não se pode perder isso. E assim, o que por outro lado dá uma sensação de segurança maior é que a classe do funcionalismo público, de maneira geral, é muito organizada. Né? Então, isso faz com que as coisas elas tomem encaminhamentos diferentes. Eu acho que essa derrota do governo Temer ontem, ter tirado essa questão, porque ele sabia que ia perder também, né? Mas é um ganho da classe... Interessante é o seguinte, que poucos dias antes, quando foi retirada de pauta, era uma pauta do governo Dilma. E aí o governo Temer foi lá, obstruiu, conseguiu eleger o relator, que era o Amin, que é do grupo, né? E aí aquilo ficou lá descansando. De repente o Temer achou assim, não, é proposta da Dilma, vou pôr lá, vamos ver. E aí ele uniu a oposição clássica, que já estava contra, né, com a oposição que era do grupo dele mesmo. Né? Então, deu um tiro no pé. Ele tentou, né? Tentou dar uma de João sem braço. Não, exatamente. Tá bom, mas então o tiro no pé é quando ele conseguiu, com uma ação dele, juntar duas forças que aparentemente estavam separadas. Exatamente. Né? Porque daí os trabalhadores se unem, né? Aí o velho Bon Marques, né? Eles se unem em prol de um bem comum. E qual é o bem comum? Então, assim, tem que reconstruir o Estado, os Estados estão endividados e tal. Essa questão passou pelo Supremo, né? O Barroso deu uma puxada de orelha geral aí, quer dizer, é um problema dos Estados, os Estados que se resolvem com a União. Mas né? também é uma questão, vamos falar do caso que a gente conhece bem, que é o do Paraná. A dívida do Paraná é basicamente Banestado. Acho que era uma dívida de 4 bilhões, nós já pagamos 8 e devemos 16. Algo assim que impagável, né? Era o juro sobre juro, acabou se tornando... Mas é uma dívida financeira. O Banestado era o Banco do Paraná. Sim. Os estados começaram a gerar dinheiro através dos seus bancos, que é o que é a principal acusação sobre a presidenta agora, né? Que gerou dinheiro através do seu banco, e isso aí passou a ser crime no país. Exatamente para evitar isso. Só que
Não foi o trabalhador que criou essa dívida, não fomos nós, não somos aposentados. É uma dívida financeira do Estado, foi refinanciada, e agora colocar como condição retirar do couro do trabalhador era realmente... Não dá para pagar essa conta. Não Até dá. porque a gente pensa assim, né, Coronel, a gente vive no Estado democrático de direito, nós vivemos no estado de bem-estar social, no entanto, todo o custeio desse estado de bem-estar social sai do nosso bolso enquanto Sim. trabalhadores, né? Do seu, do meu, de quem está nos maior carga assistindo em tributária casa. do mundo, né? E só que qual que é o problema desse estado de bem-estar social? A gente não tem o retorno disso. Se você quer uma saúde de educação, uma saúde de qualidade, você tem que comprar no mercado. Se você quer uma educação de qualidade, você tem que comprar no mercado. As universidades públicas não tem espaço para todo mundo que quer estudar. E o Sistema Único de Saúde, que é público, ele não dá conta com qualidade de todo mundo, a gente sabe disso. Quer dizer, então você paga o imposto, né? E você paga mais uma vez quando você vai comprar o serviço no mercado. Não, ou seja, você pagava um serviço que não tinha, e só que este dinheiro não era investido, né? Exatamente. Acho que a Operação Lava Jato, ela deslinda questões assim de superfaturamento, questões de desvio de recursos, em que, sob a aparência de um estado do bem-estar social, você tinha uma cleptocracia. Exatamente. Né? Mas já é arraigado, já era assim, peraí. Em momento algum, nós fomos lá e dissemos, olha, quem pode roubar é este ou quem pode roubar é aquele. Ninguém pode roubar. Estado democrático de direito. Exatamente. E essa ideia, né, também. Então, quer dizer, você tem que preservar, você tem que dar um mínimo de condições para todo mundo viver. E quando o Estado ele coloca a faca no teu pescoço, como é que você faz? Né? Especialmente do trabalhador, que é o lado fraco da relação. Então, quer dizer, vamos rediscutir a questão das dívidas, vamos achar alternativas, mas não essas que tirem direitos sociais e direitos trabalhistas, né? Dessa forma, não. Ainda bem que a classe em geral é muito bem organizada e está conseguindo reverter essa situação. Aí a lei de responsabilidade fiscal, ela diz aonde o Estado deve cortar. Exatamente. E o primeiro lugar que ele deve cortar é exatamente nos cargos comissionados, que é o seu próprio, né? Corta na carne. Tem que reduzir 30% os cargos comissionados. E daí volta lá para a nossa questão eleitoral, né? Volta. Porque aí você fala de cargo comissionado, você está falando de eleição, você está falando de coisas que estão... acontecendo e que talvez a gente não tenha se dado conta da importância. As eleições estão aí e votar bem nesta eleição que a gente não vai ter uma grande propaganda. Reduziu o seu tempo de propaganda para 45 dias e reduziu de 1 hora para 20 minutos. E as formas também, né, dos políticos terem contato com a Isso população. vai jogar para as redes sociais uma grande responsabilidade. Sim. E, na minha opinião, a rede social é a mais mentirosa que existe, né? É a mídia comprada onde você coloca... Hoje em dia existem as empresas especializadas que fazem de tudo, né? Então, quer dizer, a pessoa, assim, ela não lê, ela lê só as manchetes. Ela não entra, ela não interage, ela não se aprofunda. Nós estamos num tempo que as pessoas não se aprofundam. Se você colocar, dependendo do que você coloca como título, aquilo se torna uma verdade, as pessoas não estão lendo, não estão se aprofundando. Eu tenho pouca esperança nessas eleições municipais e não sei as próximas para presidente como vai ser. Eu já sou mais esperançosa. Eu continuo. Que bom, né? Cientista. Tem que acreditar. Política, né? Não, tem que acreditar, porque a situação econômica não é boa, né? A situação política é dramática, né? Com essa questão da Dilma aí. Então, o que sobra é a gente pensar no processo eleitoral. Acho que aqui em Curitiba, especialmente, a gente vai ter também uma eleição muito atípica, né? Então, vai ser uma eleição diferente, porque... Acho que a gente vai voltar para as primeiras eleições, em que você tinha um primeiro turno com 9, 10 opções, né? E aí saía 2 candidatos realmente para o segundo turno. Porque estava se reunindo 17 de um lado e 2 do outro, de modo que você já tinha um segundo turno dentro do primeiro, né? Talvez... E daí o que eu acho que vai pegar também é essa questão econômica mesmo, desses grupos que são mais organizados, que têm acesso às mídias sociais,
até pagando, né, pessoas especializadas para fazerem a condução desses processos aí. Então, assim, a esperança é de que as pessoas, mesmo que o senhor tenha uma certa reserva com as redes sociais, eu gosto, a rede social, ela permite que as pessoas se expressem. Uma forma de estar se expressando e de estar conhecendo também. Muito obrigado, Vanessa. Vocês ouviram aí a cientista política Vanessa Fontana nos atualizando nesta questão e mostrando a você a importância da sua participação. Eu que agradeço, Coronel. Muito obrigada pela oportunidade. É sempre bom estar falando sobre política. Obrigado. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço.